Bora, meu povo, aproveitar a sexta-feira brava. Já tem gente aí que tá até pensando em tomar uma gelada, né? Só depois das 4, viu, gente? Eu tô na cidade aqui, mas tô bebendo só café e leite. Ó, pra vocês verem como é que tá a praça hoje aqui, o chafariz ligado, ó. Aí pra vocês verem, ó. Que lindo aí, ó. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Faz as tarefinhas aí, ó. Aô, beleza. Um forte abraço a todos vocês. Tamo junto e misturado. Aí que beleza. Agora de manhã não tem quase ninguém na praça. Mas lugar pequeno é assim mesmo, né, gente? Lugar pequeno é assim mesmo. Um forte abraço aí. Deus abençoe a sua semana aí, viu? Valeu demais. Dá conta.